Olá, pessoal. TJDFT, eu vou fazer dois vídeos, um vídeo para o nível médio, né, o técnico, e um vídeo para o analista falando sobre a prova discursiva, para que vocês tenham um primeiro contato com as informações que são mais essenciais desta prova, tá? Este vídeo, ele fica no meu canal, no YouTube, não é? E fica também na parte interna do Turma de Redação Concursos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia, tá certo? Júnia Andrade. Eu sou professora de língua portuguesa e de discursivas há bastante tempo, né? São quase mais de 2 décadas trabalhando com discursivas para concurso. E a gente sempre, quando vai trabalhar discursiva para concurso, tem que ir primeiro ao edital, tá, pessoal? O professor, ele faz o que no edital? Ele fica lendo o edital? Não, ele vai fechando as lacunas daquilo que ele sabe, por exemplo. Trabalhando todos os dias com discursiva, todos os meses com discursiva, a gente tem que pegar não só os cursos, mas também a fase de recursos. Então você toma muito contato com o que a banca andou fazendo recentemente, de certo modo, não é, para que você possa fechar uma série de lacunas para o pessoal que ainda tem dúvidas sobre o edital. Então vou falar primeiro sobre o técnico e qual é a expectativa. Essa nossa primeira dica aqui, ela tem esta roupagem, tá? De primeiro mostrar a vocês as questões técnicas que envolvem a discursiva. Quando a gente fala, gente, em redação de texto dissertativo argumentativo, vem muito à mente das pessoas o que? Um texto em que eu vou ter que me posicionar diante dele e apresentar argumentos que eu possa demonstrar para convencer o leitor sobre o meu posicionamento. Não, errado. Não, errado. Em concurso público não funciona assim, tá bom? Nem sempre os temas que você com os quais você vai se deparar são temas que vão te exigir posicionamento. Na FGV, quase nunca. Como assim, Júnior? Gente, a FGV trabalha com 3 tipos temáticos, certo? 3 tipos temáticos. E aí você pensa, mas não tem posicionamento, não é dissertativo argumentativo? Olha só, dissertar é explicar, esclarecer. Argumentar é o que? Convencer. Você vai usar seus argumentos para provar que as suas explicações são válidas. E nem sempre o tema favorece esse tipo de situação. Então eu trouxe aqui alguns temas para vocês notarem e para a gente pensar esses 3 tipos temáticos dentro desta órbita aqui, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro eu trouxe aqui uma prova que foi aplicada no TJ do Ceará para um dos cargos, né? A prova foi feita em 2020 e vocês vão ver que ela traz uma temática atual. E é uma temática que é atual, mas tem a ver com competência, que é uma das preferências da FGV. De vez em quando ela traz esse tipo de situação. Ainda mais em concursos para tribunais. É muito comum. Como assim, Júnior? Competência. Por exemplo, aqui foi uma prova, olha só, não é conhecimento específico, hein, gente? É redação, produção de texto dissertativo argumentativo. E ela trata de 2 indicações que foram feitas, né, para o STF. Uma na época do ex-presidente Lula, que indicou Joaquim Barbosa, tá certo, para um cargo no STF. E ele seria o primeiro negro a ocupar este cargo, tá certo? A primeira pessoa preta a ocupar este cargo. E depois ela fala sobre a questão do presidente Bolsonaro, não é? Que indicou, acabou indicando o evangélico, tá certo? Para ser ministro do STF. A época que essa prova foi feita foi início de 2020, antes da pandemia, salvo engano, tá? O edital era de 2019 e a aplicação da prova, salvo engano, se deu início de 2020. E o que aconteceu? A gente ainda não tinha indicação do André Mendonça, ele ainda não tinha sido indicado, mas o caminho era esse aqui. E aí a banca vem para aqui porque não interessa, né? Isso aqui é apenas um pano de fundo, tá, gente? Ela pergunta o seguinte: na sua opinião, quais devem ser os atributos necessários a uma pessoa para que ela se torne membro do STF? Então veja que não é posicionamento. Ah, Júnior, mas isso não é conhecimento específico? Não. Ela, de vez em quando ela cobra essas questões ligadas à competência, tá certo? A valores, certo? A critérios de escolha. E pede a sua opinião sobre isso. Então veja que não é um posicionamento de sim ou não. É uma opinião que você tem que tecer aqui. A gente evita o eu, tá, gente? A primeira pessoa. Você pode escrever na primeira do plural, você pode escrever na terceira pessoa, tá?
É mais comum até quando o princípio da impessoalidade em concurso público a gente trabalhar mais com a terceira pessoa. E você teria que apontar o que você traz como competências essenciais para este assunto. E era um assunto atual, muito atual. Então veja, a banca juntou aqui atualidades com a parte de competências. De vez em quando ela faz isso, tá? Vou pegar aqui outro tema também do TJCE, mas para outro cargo. Você vai ver aqui, então, daqui a pouco eu volto a isso. Deixa eu só procurar aqui outro um pouco similar àquela questão que a gente viu. Por exemplo, aqui foi o TJ de Rondônia, prova recente. A banca falou, olha, o texto 1 fala sobre o sucesso de uma empresa. Ela adora esse tipo de assunto. Aqui eu falei para vocês, tudo que está ligado a questões atuais, mas questões ligadas à gestão, competência, valores dos dias atuais, a banca adora esse assunto, tá? A essência da FGV. É claro que não é o que mais cai não, tá, gente? Vejam bem, não é o que mais cai, mas é o que mais tem em prova de Tribunal de Justiça. Então ela diz, nos dias atuais a tarefa educativa é para distanciar-se de um projeto puramente cultural, dirigindo-se preferencialmente ao fazer de forma inovadora. Olha o desafio que a banca jogou para os candidatos. Certamente você, como muitos outros, já teve uma ideia criativa para a solução de algum problema que incomoda os brasileiros ou parte deles. Às vezes uma solução de uma questão de casa, um produto caseiro, um instrumento que você criou, uma modificação no seu ambiente que você fez, qualquer coisa assim. E aí a banca jogou uma questão que deve ter deixado muita gente tensa na hora da prova, que foi o seguinte, olha, expõe a sua ideia, esclarecendo o porquê de sua criação ou sugestão. Uma sugestão de mudança, uma criação, apoiando em argumentos convincentes, por meio da elaboração de um texto dissertativo argumentativo, com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas, em língua culta, sobre o tema acima. Não era um tema difícil, não. Às vezes você fala assim, eu criei uma planilha de estudos. Tá certo? Então, para que você criou? É um desafio para muita gente se organizar no Brasil. Então, eu tenho uma planilha orçamentária, não é particular, em que eu junto isso, eu separo isso. Então, quer dizer, a banca quer que você argumente. É claro que você vai evitar aqui o eu estou falando eu, né? Mas você pode fazer isso em primeira do plural ou em terceira, tá? É claro que na hora que você começa, se você começar pelo eu, porque fala, expõe a sua ideia, diga o que você criou, então você pode até começar falando sobre o que você criou e depois você vai para a terceira dizendo por que aquilo é interessante. Aí alguém diz assim, Júnior, mas aí a pessoa vai cometer uma incoerência mudando de uma pessoa para outra. Não, porque o próprio comando da banca foi nesse sentido, tá bom? Então não haveria problema nesse sentido não, tá? Então só chamei atenção aqui, porque você não vai fazer predominar a primeira pessoa. Você começa com ela, sobre a sua criação, e depois você vai migrar para outra pessoa para poder mostrar a necessidade coletiva daquela proposta, daquela sugestão. Então veja que é algo ligado à criatividade, a valores, à gestão, a noção de desenvolvimento sustentável. A banca valoriza muito essas questões, não é? A noção, por exemplo, de uma organização sistêmica, a noção de lideranças criativas, lideranças inovadoras, a busca pela inovação em si, a questões tecnológicas, todos esses assuntos, eles são muito importantes neste âmbito aqui, tá? E é claro que, como eu disse para vocês, a banca é muito ligada a competências grandes para exercício de alguma área muito chamativa. Ela pode cobrar, como vocês viram, desde o ministro do STF, cobrar, por exemplo, o perfil que deve ter um gestor público, por exemplo, um presidente da República, um prefeito, um governador. Ela gosta de provocar vocês com essas questões, tá bom? E procurem ser técnicos, tá? A gente não fica respondendo nada com paixões, tipo, com elogios demais nem críticas demais, mas sempre buscando um olhar um pouco mais técnico. E para variar, né, a banca gosta também de trabalhar assuntos bem atuais, como houve nessa prova do TJRO, que é a questão da crise do modelo energético que nós temos, certo? Então, eu tô falando que a gente está atravessando um problema, né, ligado aí a uma crise energética, e na época realmente aconteceu isso. Era um assunto que estava na crista da onda, não é? Eu até nos materiais eu falei sobre crise hídrica, que tinha a ver com este assunto. Então, os alunos devem ter se lembrado de alguns argumentos que sustentavam
este assunto aqui, tá bom? Então, quer dizer, a banca gosta também de coisa bem atual. Mas, a gente não pode deixar de falar. A banca tem uma preferência, gente, deixa eu ver se eu acho. Isso. É a preferência dela disparada por temas filosóficos. Temas filosóficos. Que bem ou mal passam por aquela questão de criatividade, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Como nesta prova, né, em que a banca pediu, TJCE, salvo engano, a prova do nível médio, em que a banca pediu para se discutir o paradoxo do brasileiro. Por que paradoxo? Porque a gente exige pessoas muito éticas no poder e essas pessoas saem de nós mesmos, saem do nosso voto, saem das nossas escolhas, saem do nosso meio. Não é? E aí, aqui a pergunta que a banca queria que fosse respondida assim na discursiva. O que fazer para acabar com essa impossibilidade lógica em que se choca o protesto generalizado de todos, todo mundo que é alguém honesto, e aquilo que nós somos nossa vida coletiva? A nossa vida coletiva tem muita desonestidade, tem muita sonegação, não é? A gente nem sempre é muito, vamos dizer assim, muito ético, mas exige o ético. Tá? Então foi isso que a banca cobrou. Então veja que é uma questão filosófica. Estes temas aqui, pessoal, ocupam 90% das propostas da FGV, sem dúvida alguma, tá certo? Aquelas outras propostas que eu mostrei para vocês são propostas um pouco mais eventuais, mais localizadas, inclusive, para Tribunal de Justiça, mas essa aqui também vem para Tribunal de Justiça e veio para o nível médio. Então a banca, ela não mensura muito em que parte eu vou trazer uma certa dificuldade. Não. É uma redação que não, para a qual não se tem muita exigência, não é uma banca tão exigente assim na hora que você vai escrever, ela não sai apontando todos os erros que você comete, né? Ela sempre pega aqueles erros que são os erros mais grosseiros mesmo dos candidatos, não é? Tem uma avaliação um pouco mais mão leve na discursiva. Tem uma prova que machuca o coração, que é de língua portuguesa. Aquela prova, sim, é bem mais difícil, tanto que no curso a gente até tem essa oferta para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as primeiras dicas. Depois a gente vai voltar falando sobre temas possíveis, modelos, etc, tá bom? Um pouco mais pra frente, tá? Beijo grande pra vocês. Quem estiver no curso aqui no Turma de Redação, seja muito bem-vindo. Quem não estiver, queira, né, estudar conosco, aqui abaixo tem um link com desconto. É só clicar e você já cai. A gente tem um desconto temporário aqui pra você já fazer a aquisição do seu curso, tá bom?